Vasco 2, Corinthians 3. Já falei recentemente que Vasco, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro na época, um desses quatro iria cair. Eu mantenho pelo menos três desses. Acho que o Atlético Mineiro está um pouco fora dessa disputa nesse momento, mas Grêmio, Santos e Vasco, para mim, disputam a última vaga para a Série B, né? Acho que garantidos estão Fortaleza e, eu diria, nosso querido Sport. Acho que vejo mais um time ainda entre Ceará, Juventude, Vitória, né, que vai cair. E aí a quarta vaga será de um grande do futebol brasileiro. Não sei qual. Eu espero que não seja o Vasco, mas, cara, o 6-0 deu uma empolgada, não vou mentir. Você deu uma iludida com alguma possibilidade de sequência. Mas eu entendo que o Vasco, se ele não quiser cair, ele precisa pontuar dentro da sua casa, dentro de São Januário. O Vasco perdeu 2 pontos contra o Grêmio, o Vasco perdeu 2 pontos contra o Atlético Mineiro, o Vasco perdeu 3 pontos contra o Red Bull Bragantino, e o Vasco ontem perdeu mais 3 pontos contra o Corinthians. Apesar do Vasco ter um retrospecto tenebroso nos últimos 10, 15 anos contra o Corinthians, esse Corinthians de ontem não mete medo em ninguém. É um time horroroso, um time que, assim como esses três que eu falei, tem chance de ser rebaixado, que é um time horrível, um time fraco, um time mal treinado. E o Vasco conseguiu tomar um vareio de bola dentro de casa, dando espaço, não atacando. Então, assim, é impressionante a incapacidade dessa equipe do Vasco de reagir. Eu entendo a ideia de que o Diniz possa ser um futebol mais ofensivo, um futebol um pouco melhor, mas o Vasco está no momento que ele precisa pontuar, fazer pontos, livrar-se de um quinto rebaixamento, uma sétima temporada na Série B, sem contar os prejuízos aí financeiros. O Pedrinho disse em sua gestão que se ele fosse o problema que ele sairia, Pedrinho saia, porque a gestão do Pedrinho para 2025 é tenebrosa. Que ele não cumpre o que fala, que o que ele fala não acontece, e o Vasco teve exatos 3 meses para se movimentar, está agora às portas de uma janela no dia 2 de setembro, tentando trazer reforços, e vai cometer erros, e vai gastar dinheiro mal gasto, como foi com o Jean Davi, como foi com o Suíço Maxime, como foi com tantos outros bagres que trouxe, assim como no começo do ano com o Lloyd Augusto, um jogador tenebroso, o Nuno Moreira, um bom jogador, um Garré, outra merda, né? E eu não vou nem dizer que o melhor jogador do Vasco nesse momento é o Ryan, dentro da base, né? Eu não vou nem entrar no mérito da venda do Luiz Gustavo por uma micharia, para um time que é satélite do Grupo City. A gente sabe que se o Vasco segura o jogador, poderia mais para frente vender por muito mais, até mesmo para o próprio City. E quem sabe para um time da Arábia ou onde é que for. Eu acho que é um cara que poderia ser muito mais útil para o Vasco, com todo respeito do que Lucas Oliveira, do que João Vitor, que graças a Deus foi embora, do que o próprio Lucas Freitas, que talvez de todos seja o que tem mais jogado. E eu duvido que o Vitor Luiz, no auge da sua experiência, seja um zagueiro melhor do que o Luiz Gustavo hoje. Então, todas essas coisas somadas, eu sinceramente estou bem apreensivo sobre a possibilidade do Vasco ser rebaixado. Não sei se vai mandar embora o Diniz, não sei se quem vai vir. Vi até que já começa a rolar um love da torcida para trazer o Ramon Dias. Não sei nem se o Ramon Dias consegue dar jeito nesse time. Não sei se ele vai querer também pegar mais esse BO, né? Já pegou o Corinthians ano passado, já pegou o Vasco em 2023. Não é sempre que o pão cai com a manteiga para cima. Então, cara, é o que eu brinquei hoje lá no trabalho, com o colega meu botafoguense. O Vasco não está procurando ser melhor no brasileiro. O Vasco está procurando que exista 4 times piores que ele, para ele não ser rebaixado. Essa é a verdade. E aí, o seu Pedrinho, se for o seu problema, saia imediatamente. Cara, é impressionante como quem entra lá não tem a coragem de fazer o que é necessário para esse clube mudar. Os caras têm medo. Na hora que a corda aperta, os caras voltam atrás. Não vou gastar dinheiro. Na hora que a corda aperta, os caras vão lá, começam a meter dinheiro em bagre e vão fazer isso de novo. Vendendo o Luiz Gustavo, trazendo o Robertinho para uma aposta, não sei se vai dar certo. O André Gomes, não vi nada, então não vou falar, mas tem lá minhas críticas também, e tantos outros aí que vieram. Bom, é isso. Corinthians 3, Vasco 2, segue a freguesia, uma merda.